Bíblia está falando sobre encher do Espírito Santo de Deus, e depois, logo depois, ele começa a falar sobre o marido e a esposa, a submissão do marido e a esposa, depois os pais que têm que, os filhos honrar os pais. Por que tem essa conexão? Porque na realidade, existe uma relação entre famílias e uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando ele fala enchei-vos do Espírito Santo, e logo fala sobre os deveres, né, das famílias, né, os deveres sociais de casa, é porque ele está dizendo que as nossas casas precisam ser cheias do Espírito Santo. Os nossos lares, as nossas famílias precisam estar cheias da presença de Deus, precisam ser um ambiente espiritual. Então, essa palavra dessa manhã é uma palavra de despertamento, porque muitas vezes nós vamos esfriando, muitas vezes nós até esperamos que na igreja nós sejamos aquecidos, nós sejamos renovados, através dos louvores, através da palavra, através da comunhão. Mas na realidade, esse fervor espiritual, essa chama, ela tem que começar em nossas casas. As nossas casas precisam ser esse lugar de adoração, de louvor, de comunhão, de enchimento do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja, ela é uma extensão da nossa casa. Diga isso comigo, a igreja é a extensão da minha casa. Então, o que eu vivo na minha casa, uma vida cheia do Espírito Santo na minha casa, ela vai se manifestar, refletir na vida da igreja. Então, quando eu venho para a igreja, eu não estou vindo para receber, eu estou vindo para transbordar, eu estou vindo para manifestar aquilo que eu estou vivendo na minha casa durante os dias, né, os meus dias na minha casa. Os irmãos estão entendendo? Então a coisa inverte. A igreja não é um lugar que você vem para receber, é um lugar que você vem para transbordar, para manifestar, para fluir a presença de Deus e esse fogo do Espírito que está em nossos lares. Então essa é uma palavra de despertamento, para que nós, como pais, né, tanto o marido como a mulher, nós possamos nos lembrar que a nossa casa é ali que começa o avivamento, é ali que começa a renovação espiritual, é ali que começa uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a orar, a salmodiar, a falar uns com os outros, né, a palavra de Deus, é na nossa atitude da nossa casa, é que vai refletir na vida da igreja. Por isso, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E eu queria falar de uma coisa importante, porque a gente vê sempre falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? E muitas vezes nós entendemos o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, né? Como algo que vem depois da nossa conversão, ou seja, você se converte, depois você é batizado no Espírito Santo, passa pelas águas, parece que é um processo. Mas na realidade, eu queria que você entendesse nessa manhã, que o batismo no Espírito Santo é algo que se manifesta no momento em que você crê. No momento em que você é salvo, você é batizado com o Espírito Santo da promessa. Você recebe a unção, o selo, o poder de Deus se manifesta no momento em que você crê. Ah, bispo, mas os discípulos não foram batizados? Sim, porque ali eles estavam esperando a vinda da manifestação do Senhor, que foi profetizada lá por Joel, né? Lá na velha aliança. E eles estavam esperando a manifestação do Espírito, e ali falavam em línguas, saíram curando, né, em nome do Senhor. Então, isso já aconteceu em nossas vidas, porque o Espírito Santo já veio sobre nós, ele já habita em você. Então, você não tem que buscar o batismo do Espírito Santo, porque você já é batizado. No momento em que você creu, você foi batizado, selado, unido ao Senhor, né? A unção do Santo está sobre a sua vida. Então o que você precisa? Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Então, já que eu fui batizado, agora eu preciso buscar esse enchimento, essa renovação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, fala que todos, como
o corpo é somente um, mas temos muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também todos nós, né? Então isso depois da vinda do Espírito Santo, né? Aqui os discípulos já, depois que o Espírito Santo veio e se manifestou, olha o que Paulo está dizendo aqui. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito. Por isso que eu estou dizendo que nós já fomos batizados, no momento em que nós cremos. No momento que você diz, Senhor, eu creio, Tu és o Senhor da minha vida, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. No momento que você fez a sua confissão de fé, você foi batizado com o Espírito Santo da promessa. Então você não tem que buscar o batismo, você tem que buscar o enchimento do Espírito de Deus. Por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar esse transbordar. E isso depende de quem? De você. Porque o Espírito já habita em você. A unção já está em você. Então você precisa manifestar essa unção e esse sentimento através da sua vida. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos buscar esse sentimento. E isso não acontece, como eu disse aqui, na igreja. Isso começa em nossas casas. Isso começa em nossos lares. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A nossa luta não é humana. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então as armas que nós lutamos são armas espirituais. A minha luta e a sua luta é uma luta espiritual. A nossa luta na nossa casa, as situações que acontecem na nossa casa, os problemas que se levantam, as situações em relação à vida conjugal, problemas financeiros, problemas emocionais, pressões que nós vivemos, todas essas coisas são lutas espirituais. A nossa luta é uma luta espiritual. Então você precisa discernir tudo de forma espiritual. Não é contra a pessoa que você está lutando, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho que está trazendo problema na sua casa. A sua luta é uma luta espiritual. E nós devemos usar as armas espirituais. Então, irmãos, vocês concordam comigo que nós estamos vivendo uma época muito difícil, né, para as nossas famílias? Né, de ataque direto aos lares, né, de ideologias, de hoje a questão a própria questão da internet, influências, informações erradas, tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, o materialismo, né? Tudo que nós estamos vivendo hoje, que está sendo um grande ataque às nossas famílias. Então, eu tenho certeza que você que está aqui hoje nessa manhã, você está passando por alguma situação, às vezes familiar, às vezes conjugal, problemas relacionados à doença. Quantas coisas que nós vivemos, e nós precisamos entender, sabe, discernir todas essas coisas de forma espiritual. Então, a minha pergunta é, como você tem enfrentado essas lutas? Como você tem enfrentado? Porque eu sei que lutas você está vivendo, eu sei que talvez pressões você está passando na sua vida, mas como que você tem enfrentado essas lutas? É isso que faz a grande diferença. Essa é a grande diferença. A maneira que nós estamos enfrentando as lutas nossas que são espirituais. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ao invés de usar as armas espirituais, de resistir, de profetizar, de estar derrubando fortalezas, situações que se levantam, muitas vezes nós ficamos calados. Muitas vezes nós ficamos nos distraindo com outras coisas, para poder esquecer os problemas. Muitas vezes nós começamos a murmurar, a ficar mal-humorado dentro de casa. O mau humor começa a imperar dentro de casa, o silêncio. Então a maneira que nós estamos enfrentando as situações dentro da nossa casa é que vai fazer a diferença. Será que nós estamos agindo de forma espiritual ou nós estamos agindo humanamente, de forma humana?
né? A nossa luta não é humana. A nossa luta é uma luta espiritual. Então, quando a gente vê dentro dos lares brigas, né, discussões, nós vemos ali um ambiente pesado, muitas vezes, dentro de casa, um olhando para um lado, outro para o outro, e as pessoas irritadas dentro de casa, tudo isso é porque nós não estamos enfrentando de forma correta as lutas que nós vivemos dentro da nossa casa. Então, como você tem enfrentado essas lutas? A nossa guerra é uma guerra espiritual e a nossa luta é uma luta espiritual. Então, o meu convite nessa manhã é para que você possa buscar esse avivamento dentro da sua casa. É que você possa despertar para isso. Que a sua casa precisa ser avivada, a sua casa precisa ser renovada. É preciso que você esteja aquecendo novamente a chama do Espírito, meu amado, que habita na sua vida. Quando a gente lê o livro de Levítico, no capítulo 6, Levítico capítulo 6, o versículo 8. Levítico 6, 8. Em diante aí, pode colocar. Disse o Senhor a Moisés: dê esse mandamento a Arão e aos seus filhos, né, que eram sacerdotes. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deveria ficar queimado por toda a noite até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá as suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, queridos, quando a gente lê esse texto, e a gente sabe que o Velho Testamento é uma figura, é uma sombra, é uma alegoria para aquilo que tem no Novo. Quando fala sobre essa chama acesa, está falando sobre a figura do Espírito Santo de Deus. A chama deve permanecer acesa. O que isso quer dizer? O sacerdote, ele levava o holocausto, o sacrifício para ser queimado, e ele era queimado aquele sacrifício até amanhã, da noite até amanhã. E de manhã o fogo não podia se apagar. Era retirada a cinza, colocava uma nova lenha, e o fogo continuava aceso, porque o fogo não poderia ser apagado, porque aquele fogo foi aceso pelo próprio Deus. Foi Deus que acendeu aquele fogo, e ele não poderia ser apagado. Então, constantemente, o sacerdote, ele ia pela manhã, tirava a cinza, colocava lenha nova, e colocava ali o sacrifício, para o holocausto em sacrifício. Então, o que isso fala para nós nos nossos dias? Esse fogo fala sobre a chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não deve ser apagada. Quando fala que o sacerdote, ele tirava a cinza pela manhã, colocava no lugar puro, separado, sabe o que ele está falando? Cinza significa tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que Deus recebeu, tudo aquilo que você fez para Deus, mas que agora já não serve mais. O louvor que você fez ontem já não serve mais. A adoração sua de ontem já não serve mais, é cinza. A obra que você fez ontem já não serve mais, é cinza. Tem que ser tirado, colocado de lado, né? Foi bom, tudo isso foi maravilhoso, né? Aquela vida espiritual que você teve ali com o Senhor, né, no passado, mês passado, no ano passado, isso tudo foi muito maravilhoso, mas se tornou cinza. É preciso que você coloque nova lenha. É preciso que você coloque agora lenha nova, para que o fogo continue aceso. E o que é lenha nova? É o que você está fazendo hoje. É a sua vida com Deus hoje. É a sua vida cheia do Espírito Santo com Deus hoje, que precisa ser mantida acesa, amados.
Então, essa chama que tem que se manter acesa é a chama do Espírito, é o fogo do Espírito, é uma vida cheia do Espírito Santo que tem que ser mantida todos os dias por nós. Então não adianta nada você, como as pessoas falam, tem um congresso, ou vem um pastor diferente, e você se enche do Espírito Santo, e você está cheio do Espírito Santo. Mas passaram-se 2 dias, aquilo já esfriou. Então essa chama, ela tem que se manter acesa, diga assim, todos os dias, na minha casa. Você já imaginou, nós temos culto no domingo, e a semana toda, temos o GC durante a semana, mas nós nos encontramos só no outro domingo. Se nós não mantivermos a nossa chama acesa, amado, a gente vai só aquecer a nossa chama nos cultos, nas reuniões. Então, o Senhor está nos falando nessa manhã, mantenha a chama acesa em sua casa. Tenha uma família cheia do Espírito Santo. Traga renovação, traga avivamento para a sua casa. Coloque lenha nova na sua vida familiar, para que a sua vida familiar seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, como você tem agido na sua casa? Essa que é a grande questão essa manhã. Que tipo de cristão você tem sido na sua casa? Um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ou um cristão frio, um cristão morno, né? O melhor dizendo, né? Que é movido por circunstâncias. Então é o que eu quero trazer nessa manhã. Então tem famílias aqui, amados, convertidas, salvas em Cristo Jesus, mas dentro de casa a chama do Espírito está apagada. Às vezes por causa de contendas, por causa de lutas, de problemas, situações que estão acontecendo. E diz a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde que vêm as guerras? De onde que vêm as lutas que nós enfrentamos? De onde que vêm as dissensões, né? O marido com raiva, falando coisas duras para a esposa, o filho mal criado. De onde que vêm essas coisas? A Bíblia diz aqui, olha, Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? A gente poderia dizer assim, é o diabo que está atentando, é o diabo que está fazendo isso na minha casa, o diabo é isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras, não porque não pedem. Então, amados, as lutas, os problemas que acontecem na nossa casa, as guerras, os desentendimentos, né, as brigas, as iras que acontecem, vêm daquilo que está na nossa carne, das paixões que guerreiam na nossa carne. Então você percebe que a nossa luta é uma luta extremamente espiritual. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é a circunstância, mas é uma luta espiritual. Então, onde o Espírito Santo de Deus não reina, o que prevalece é o quê? É a carne. São as paixões que guerreiam dentro de nós. Aonde não reina o Espírito Santo de Deus. Então, tudo o que acontece em nossos lares tem que ser discernido espiritualmente. Tudo o que acontece na sua casa tem que ser discernido espiritualmente. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra seres humanos, mas contra as forças espirituais que estão agindo nas regiões celestiais. Então as brigas, iras, o prejuízo, o clima de intolerância dentro de casa, os desajustes, né, de caráter, que às vezes acontece dentro de casa, marido, né, meio problemático dentro de casa, a falta de humor, tudo isso são lutas espirituais que nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Então, com oração, com autoridade espiritual, através da palavra do Espírito, né? Então, nós somos autoridade. Diga assim, eu sou autoridade espiritual na minha casa. Eu sou autoridade espiritual na minha casa. Ainda que você seja o único convertido na sua casa, você é a autoridade espiritual na sua casa. Porque muitas vezes a gente tem o privilégio de ter a nossa família servindo ao Senhor, temente a Deus. Mas tem pessoas que são as únicas pessoas, né, que estão servindo a Deus ali. Mas você é autoridade espiritual na sua casa. O que você precisa é reacender essa chama novamente do Espírito de Deus.
Não ficar esperando, sabe, um grande avivamento. Seja esse avivamento na sua casa. Comece esse avivamento na sua casa. Às vezes a gente pensa em avivamento e a gente vem a visão, né, de um grande, né, um lugar grande com ali um grande preletor, né, com muitas pessoas e um mover do Espírito. Mas o avivamento começa em casa, com a lenha que você está colocando nova todo dia. Sabe, com aquela oração, com aquela atitude espiritual de discernir as coisas que estão acontecendo de forma espiritual. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar, em Efésios capítulo 6, né, diz que nós devemos orar em todo tempo. Essa palavra todo tempo, esse tempo que está falando, amados, não é o tempo cronos, o tempo cronológico, mas é o tempo kairos. Você sabe o que é kairos? É o tempo da circunstância. É a todo momento, em toda circunstância. Né? Se o marido está com raiva, é naquele momento que você tem que orar. Se o filho está rebelde, é nesse momento que você tem que orar. Se vem um momento ali, uma má notícia, é nesse momento que você tem que orar. Orar em todo tempo não é orar 24 horas por dia, é orar em toda circunstância. Em toda circunstância. Que é o que a palavra de Deus diz, que é o tempo kairos, o tempo da circunstância, o tempo do momento, que você precisa estar atento e orando nesse momento, resistindo, profetizando sobre a sua casa. Então, muitos casais, em momentos de crise, momentos difíceis na vida conjugal, problemas financeiros, quando deveriam estar juntando a família para orar, para clamar ao Senhor, afastam-se um dos outros, brigam, fazem críticas e alguns chegam ao ponto de se separar. Porque não estão usando a sua autoridade espiritual. Não estão acendendo essa chama. Então a primeira coisa que a gente precisa ter nessa manhã é admitir, olhar para a nossa vida, na nossa casa, e ver como que está a nossa vida espiritual. Que nível que está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos dormindo espiritualmente? Então, a primeira coisa é você admitir que a sua vida espiritual não tem sido uma vida de um sacerdote dentro da sua casa. Então, a primeira coisa começa com reconhecer, olhar para si mesmo, olhar para a sua condição, né? Como que está a sua vida espiritual. Você precisa admitir que a sua vida espiritual precisa de avivamento. Quantos estão entendendo? Você precisa admitir que não tem orado e não sente vontade de orar. Então, quando você reconhece, quando você admite isso, vem um arrependimento, e o arrependimento traz quebrantamento. E o quebrantamento, amados, é que atiça o avivamento na nossa casa. Então, primeiro você tem que reconhecer como está a sua vida espiritual, admitir que a sua vida espiritual não está como deveria estar. Aí você tem que se arrepender. E aí vem o quebrantamento que começa a chama do Espírito Santo dentro de nós. Então não há avivamento se não há arrependimento. É preciso que a gente reconheça. É preciso que você olhe para si. É preciso que você olhe para a sua vida. Não é olhar para o irmão, não é julgar o irmão. É olhar para a sua vida. Como está a sua vida espiritual? Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Né? Aviva a sua vida espiritual. Levanta, acorde, desperte para que Cristo possa resplandecer sobre a sua vida. Então desperte para uma vida mais intensa com Deus, de comunhão com Deus, de oração com Deus. Então, sabe o que o inimigo ele espera de nós? É que nós sejamos passivos. É que nós estejamos desanimados. É que nós tenhamos o nosso semblante abatido. É isso que ele espera de nós. E não que você seja um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo do Senhor. Então, meu amado, não fique, passivo diante das situações na sua casa, no seu lar. Nossas famílias têm sido atacadas, nossas famílias têm sido bombardeadas por situações. Hoje os filhos estão ficando totalmente dispersos por causa das redes sociais. Os pais também, né? Todo mundo. Então, é tempo de nós buscarmos uma vida intensa,
despertar para uma vida fervorosa diante do Senhor, despertar para o fato que não há tempo a perder, irmãos. Não há tempo a perder. Vede prudentemente como andais. Desperte-se para enxergar que a família está sob ataque espiritual todos os dias. Todos os dias. Às vezes você não sabe, às vezes o pai não sabe das coisas que se passam na mente dos filhos. Eu converso com vários pais aqui que têm filhos adolescentes, e os pais ficam sem saber o que eu faço com meu filho. Porque não conhecem o que está no interior da mente do filho. Não sabem o que está se passando ali dentro. E quando a gente começa a ter uma vida de comunhão com Deus, quando nós entendemos que a nossa luta é espiritual, nós começamos a orar e ministrar sobre a vida dos nossos filhos, abençoar a vida dos nossos filhos, orar pela mente dos nossos filhos, porque, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos orar, é pela mente dos nossos filhos, para que eles não sejam levados, né, no seu entendimento por coisas erradas, por coisas desse mundo. Então você tem que orar: Deus, toca na mente do meu filho, né? Se você tem essa oportunidade, impõe as mãos ali quando seu filho estiver dormindo, ora, quebrando ali as fortalezas, tudo que se levanta ali na mente deles, para que eles tenham uma mente cativa ao Senhor, uma mente submissa à vontade de Deus. Então, às vezes, nós vamos perdendo os nossos filhos, vamos perdendo o amor, né, que temos uns pelos outros dentro de casa, o casal. Sabe por quê? Porque não estamos vigiando, porque nós não estamos com uma vida fervorosa diante de Deus, e o inimigo vai ganhando espaço. Na nossa passividade, na nossa atitude de passividade, o inimigo ele vai ganhando espaço. Então diga para o irmão que está ao seu lado: não espere avivamento na igreja. O avivamento começa em sua casa, em sua família, e se manifesta na igreja. Então começa na nossa casa, é ali, sabe? Na nossa, no que Paulo fala ali: enchei-vos do Espírito Santo de Deus falando entre vós, né? É nisso que começa. Então cada casa tem que ser uma igreja e cada membro tem que ser um sacerdote. Diga comigo: cada casa, uma igreja, cada membro um sacerdote. Você já imaginou isso? Você já imaginou o que seria, né, a vida da igreja quando isso acontecer? Cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Então nós não podemos perder de vista, amados, a importância disso, da nossa família, da primeira igreja que é a nossa casa, que é a nossa família. Nós precisamos restaurar isso dentro das nossas casas. Então não fique esperando avivamento da igreja. O avivamento começa em sua casa, em sua família, e ele chega até a igreja. Começa com aquele marido, com aquele pai que ajunta a família para orar, para buscar o Senhor, para agradecer a Deus. Comece ali. Comece ali, amados. Na nossa posição, no nosso posicionamento. Começa com aquele que, mesmo não tendo a sua família convertida, como eu disse aqui, ele ora por ela, ele profetiza sobre a sua casa, ele ora pela libertação ali da sua casa, pelas situações que estão acontecendo. Começa com louvores em casa, começa com ações de graça, pela provisão de cada dia. Então, quando a gente está na igreja, nós percebemos o nível espiritual de cada um. Quando eu olho para cada irmão, eu posso perceber o nível espiritual de cada irmão. Por quê? O nível espiritual dele depende daquilo que ele é na casa dele. Se ele é um cristão cheio do Espírito Santo, né? Se ele é um cristão cheio do poder de Deus, uma pessoa que está, sabe, como ele diz, ele está no manto ali, né? É porque a vida dele está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí ele ora, ele profetiza, ele diz glória a Deus, ele diz amém, porque ele está em plena comunhão com o Senhor, na sua vida e na sua casa. E isso reflete na igreja. Então tem como eu saber como está a vida dos irmãos, né, na sua casa? Tem, porque a vida na igreja reflete aquilo que está vivendo na nossa casa. Então muitas vezes nós nos encontramos, né, na igreja, e quando nós conversamos uns com os outros, né, estamos sempre trazendo as nossas dificuldades, os problemas, situações que aconteceram. Mas deveria ser como, amados? Quando nós reunimos, um tem salmos,
um tem palavra, um tem profecia, né? Não deveria ser assim. É você trazendo uma palavra, aquilo que Deus falou com você, a manifestação do Espírito Santo de Deus, situações que você está vivendo ali. Então, quando a gente se reunir, deveria acontecer isso. Mas o que acontece é o quê? É nós trazendo os nossos problemas, nossas dificuldades, né? É a gente se colocando aqui muitas vezes, né, o nosso sofrimento. Porque a nossa vida espiritual, na nossa casa, precisa desse enchimento, precisa dessa renovação espiritual. Então, nessa manhã, que Deus possa estar despertando isso na sua vida. Nós precisamos despertar e levantar dessa posição de passividade espiritual dentro das nossas casas. Isso é tudo aquilo que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer. São pessoas passivas dentro de casa. Então você precisa achar tempo para buscar o Senhor. Jeremias capítulo 29, 13 e 14. Jeremias 29, 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Então buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E olha que coisa linda, amados, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus, Ele quer se deixar ser encontrado por nós, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Então, alguém precisa tomar a iniciativa de buscar o Senhor. Alguém precisa se posicionar como sacerdote dentro de casa. Se às vezes não é o marido, seja a esposa. Se não é a esposa, seja o filho. Mas alguém precisa tomar a iniciativa dentro da sua casa, para tornar a sua casa um ambiente espiritual, um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, isso vai fazer a diferença na sua casa. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a primeira consequência é que a nossa vida ela vai se tornando mais leve. É que nós nos tornamos mais firmes diante das ciladas, das situações, dos embates. Nós nos tornamos mais firmes quando a sua vida está cheia do Espírito Santo de Deus. Então isso reflete na nossa vida pessoal. Então as nossas armas são armas espirituais. Então, existem filhos, como eu disse aqui, amados, que têm às vezes situações que nós como pais não podemos perceber, mas quando a gente cria um ambiente espiritual dentro da nossa casa, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sonda os corações, sonda a mente e os corações. Então Ele é poderoso para sondar o coração do seu filho, sondar a mente do seu filho e perscrutar aquilo que está passando ali dentro da mente dele. Às vezes nós não podemos, mas Deus pode. Ele é aquele que restaura o coração dos pais com os filhos e dos filhos aos pais. É Ele que faz isso. Então a nossa vida, amados, precisa mudar. Nós estamos vivendo um grande ataque em nossas vidas. Então muitas vezes a pessoa, quando ela é sozinha dentro de casa, quando ela não tem não tem a sua família convertida, ela precisa usar a sua autoridade espiritual. E não pode se colocar como vítima, né? Porque, bispo, sou eu só na minha casa. Mas se você, com o Senhor, você é a maioria. Você se torna mais poderoso. Você tem autoridade espiritual, ainda que você seja somente você dentro da sua casa. Então peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, se você é sozinho na sua vida ali, na sua casa. Peça a Deus que te ajude a ter um bom testemunho, que você possa dar graças a Deus em tudo, para manifestar na sua casa essa presença de Deus. Então quando você se sentir fraco, lembre-se que você tem uma família espiritual aqui, nessa igreja. Então nós temos muitas pessoas aqui que são os únicos na sua casa, que são servos de Deus. Então, às vezes, é claro que a gente se sente fraco, vem, né, situações, e a gente se sente fraco, mas aqui você vai encontrar força.
Aqui você vai encontrar alento, aqui você vai encontrar pessoas que vão te ajudar na sua luta. Nós estamos juntos nessa luta, né? A igreja é para isso. Mas você não pode, meu amado, deixar a sua autoridade espiritual. Você tem que assumir a sua posição espiritual. Você não pode deixar essa batalha de lado. Não é hora de perder tempo. Então você que é pai e tem filho pequeno, ensine o seu filho desde cedo o temor do Senhor dentro de casa. Que você possa sempre na sua casa demonstrar que você é uma pessoa também de oração. Eu sempre digo isso aqui, amados. Eu, quando eu era solteiro ainda, sempre eu via o meu pai que é católico, minha mãe católicos, né? Mas sempre, quando eu levantava, estavam os dois sentados na cama, né? Orando, cedinho, às vezes 6 horas da manhã, mais cedo às vezes, né? A gente levantava cedinho lá em casa, e sempre a imagem que eu carregava era dos meus pais orando na cama, os dois juntos, né? Ainda que era o terço, que era as Ave Marias, né? Mas estavam ali orando também, né? Estavam ali clamando o Senhor, ali juntos, e isso faz uma diferença. Quando o seu filho vê você orando dentro de casa, quando ele tem essa imagem, isso faz a diferença. Então corrija os seus filhos, procurando sempre usar a palavra, ensinando seus filhos sempre a dar graças a Deus, você que é pai. Ensine eles os valores bíblicos, como humildade, solidariedade, perdão, compartilhar, verdade. Então, ensine os seus filhos os princípios e os valores bíblicos. Isso é encher a sua casa com a presença de Deus. Vocês, esposas, sejam mulheres de fé em suas famílias, e não mulheres pessimistas, e não mulheres resmungadoras, que ficam às vezes removendo o passado, né? Remoendo às vezes o passado, mas não profetizam um novo futuro. Então, mulheres, sejam mulheres de fé dentro da sua casa. Tem mulheres que não agem como pessoas de fé, pelo contrário, ficam julgando, né? Julgando palavras erradas, ficam remoendo o passado. Então, mulheres, sejam mulheres de fé, exerçam a fé nos momentos difíceis. Isso faz uma grande diferença para dentro de uma casa, amado. Por isso que a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica a sua casa. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que profetiza sobre a sua casa, faz uma grande diferença. Quantas mulheres estão ouvindo? Digam amém. Mulheres de fé não desistem da sua família. Não desistem da sua família. Elas estão sempre orando, elas estão sempre clamando a Deus, elas estão sempre apresentando a Deus ali as suas famílias. Nós temos mulheres de fé aqui, que não tem os seus maridos servindo ao Senhor, e que estão o tempo todo orando, não desistindo da sua família. Tem hora que a gente que está de fora até cansa, meu Deus, como é que você suporta um homem desse? Mas a mulher, como uma mulher de fé, amados, ela não desiste da sua família. Ela ora, ela profetiza um futuro, ela visualiza um futuro com o seu marido na igreja junto com ela, os dois orando juntos. Minha amada, profetize isso sobre a sua casa. Traga essa renovação, traga esse enchimento do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa. Então, o Senhor fala que é melhor ser frio e quente do que você ser uma pessoa morna. Deus, Ele quer que nessa manhã você coloque lenha nova na sua família, lenha nova na sua vida espiritual, na sua casa. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando da sua casa. Daquilo que precisa começar na sua casa, porque o avivamento começa ali, a renovação espiritual começa na sua casa. Atice o fogo, coloque fogo, sabe, sobre a sua vida espiritual. Comece uma nova atitude na sua vida espiritual. Eu queria que nesses 5 minutos finais você ficasse de pé. Nós vamos orar por isso. Nós vamos estar intercedendo e clamando pelas nossas casas, para que a nossa casa seja uma igreja, para que cada membro da nossa casa se torne um sacerdote real, em nome de Jesus. Nós vamos clamar nessa hora pelos pais, pelas mães, vamos clamar pelos nossos filhos, vamos clamar para que haja um renovar do Senhor sobre as nossas famílias.
enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós, salmos, hinos, profetizando, salmodiando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, pelas nossas casas. Queremos clamar, Senhor Jesus, pelas nossas famílias, Pai. Oramos, Senhor Jesus, por essa igreja que eu pertenço, que é a minha casa, Senhor, do qual o Senhor me colocou como sacerdote, do qual o Senhor me levantou como autoridade espiritual. E nessa manhã eu levanto a minha voz, eu levanto a minha mão em direção, Senhor Jesus, à minha família, em direção à minha casa, em direção, Senhor Jesus, ali aqueles que fazem parte da minha casa, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que a nossa vida seja cheia do Teu poder. Ó Deus, queremos colocar lenha nova todo dia, lenha nova todo dia. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que eu já fiz no passado é cinza, mas agora o Senhor diz, coloca lenha nova, para que a chama permaneça acesa em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vem trazer um renovo nessa manhã, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida espiritual. Deus, em nome de Jesus, a nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual, e nessa manhã nós estamos discernindo, Senhor, aquele ataque que veio sobre nós, na nossa casa, aquela palavra que eu recebi, aquela atitude do meu filho em relação a mim, aquela situação de enfermidade, tudo isso é espiritual, e eu quero nessa hora, na autoridade do Senhor, Deus, me posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, mulher de fé, como um filho cheio do Espírito Santo de Deus, para orar, Pai, para clamar e interceder pela minha casa, para declarar, Senhor, essa renovação, começando nos nossos lares, Pai. Todos esses ataques, Senhor Jesus, na nossa mente, situações, Senhor Jesus, têm se levantado dentro das nossas casas, Senhor, armadilhas, coisas sutis, que estão penetrando, às vezes adultério, às vezes pensamentos errados, às vezes, Senhor Jesus, sentimentos, Senhor, que não provém do Senhor. Nós resistimos nessa manhã em nome de Jesus, derrubamos fortalezas, ó Deus, levamos cativo todo pensamento contrário à obediência do Senhor. Declaramos, Senhor, nessa manhã, uma vida cheia do Teu poder, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Diga ao Senhor agora nessa manhã, diga, Senhor, enche-me, Pai, enche-me nessa manhã, Senhor, renova-me, Senhor, nessa manhã. Diga assim, eu não quero ser mais, Senhor, aquele cristão morno, Pai, eu não quero ser mais aquele cristão, Senhor Jesus, morno, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ter tempo para Ti, eu quero Te buscar de todo o meu coração, Senhor. O Senhor disse na Tua palavra, eu me deixarei ser encontrado por vós, buscar-me-eis e me achareis, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Nós queremos encontrar o Senhor Jesus, a Tua presença, queremos encontrar, Senhor Jesus, o Teu poder, nessa manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, restaura os nossos lares, restaura as nossas casas, começa um avivamento, Senhor, em nossas casas, começa uma renovação em nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, aleluia. Quero orar aqui pelo G, vem cá G, em nome de Jesus. O G está esperando aqui um diagnóstico, né, que o médico vai trazer para ele depois de amanhã, né, vai fazer uma ressonância, né, ele está com um caroço aqui, e nós vamos orar nessa hora, né? Os médicos disseram para ele, né, que não é coisa boa, mas nós queremos declarar que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, ó Deus, cheios da Tua presença, da manifestação do Teu poder, nós repreendemos nessa hora, essa enfermidade, Deus, sobre aquela palavra que foi dita, Senhor, pelo médico para o G, para trazer desânimo, para trazer tristeza, insegurança. Pai, eu declaro sobre, ó Deus, essa palavra, que maior é aquele que está em nós, maior é o Senhor que está em nós, Pai, e em nome de Jesus nós mandamos essa enfermidade embora, nós resistimos a essa enfermidade, declaramos que Tu és poderoso, Pai, e nessa hora nós declaramos em nome de Jesus, que essa enfermidade, Senhor Jesus, saia em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, resistimos pela fé, declaramos Tu és poderoso, Senhor,
Declaramos que Tu és poderoso. Coloca, Senhor, as Tuas mãos aqui sobre esse caroço que está aqui, Pai. Toca agora com o Teu poder. Libera aqui, Senhor, o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos no Teu poder. Aleluia. Nada vai nos abalar, Pai, porque o Senhor está conosco. Graças Te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Orar também pela dona Divina, né? Está internada. E a Lucimara está tratando de um câncer, né? É isso mesmo? Divina e a Lucimara. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar também essas situações, Deus, dessas duas senhoras, a Divina e a Lucimara, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui neste lugar. Cremos, Senhor Jesus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o mesmo, Senhor Jesus, que curou a estéril, fez a estéril mãe de filhos. O Senhor é aquele, Senhor Jesus, que fez com aquele que estava cego, que tivesse de novo a visão. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e é o mesmo que opera nos nossos dias. Nós clamamos a Ti, Senhor, colocamos diante de Ti essas duas pessoas, Pai. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E nós oramos nessa hora, declarando como igreja do Senhor, a cura, a libertação, Senhor. Ó Deus, sobre esse câncer, Senhor Jesus. Oramos sobre essa situação dessa senhora que está internada ali também, a Divina. Deus, que os Teus anjos estejam ali com ela, assistindo ela, Pai. Assistindo ela neste momento. Livrando de todo o mal, Senhor, que elas possam sentir o toque do Senhor, o toque da Tua mão, do Teu poder sobre a vida delas. Nós estamos aqui unidos, ligando, Senhor, a cura dessa irmã, declarando ela liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, tem apresentação hoje de criança? Aqui. Aleluia. Achei que era a apresentação. Microfone, gente? Tem microfone aí? Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? As crianças estão agitadas hoje, porque é um dia especial, não é, Mumu? Pois é. E hoje, vem cá todo mundo. Você quer cantar? Nossa, não sei que música vai cantar. Melhor não. Então, fala. Cacá, eu preciso você. Segura a minha mão. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Aê! Então, em homenagem ao Dia dos Pais, as nossas maravilhindas, Lavínia e Paulinha, vão falar, e elas não quiseram fazer nenhuma coisa combinada, tá, gente? Quiseram demonstrar
o amor de forma espontânea, como as crianças são e devem ser, não é verdade? Então, na espontaneidade delas, elas vão falar uma mensagem representando todas as crianças para todos os papais aqui presentes, tá bom? Então, vem cá, Lavínia, pega o outro microfone. As crianças, gente, correria, né? Fizemos a lembrancinha. Papai. Oi. Papai, eu te amo muito. Muito obrigada por sempre fazer parte da minha vida e vir me ouvir aqui. Muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Eu te amo. Um beijo. Papai, eu quero te dizer que eu te amo muito. Você sempre é engraçado, fica brincando comigo. Sempre quando eu quero brincar, você brinca com a gente. Começa a fazer umas piadas meio estranhas, dançando. Eu amo muito você. Sempre quando eu peço alguma coisa, você me dá. Sempre quando eu quero alguma coisa, você faz. Muito obrigada, papai. Saiba que eu te amo daqui até o infinito, até a lua. Te amo. 3. Feliz Dia dos Pais! Aleluia, graças a Deus. Parabéns aí aos pais, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Ali, ó. Gente, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos pela tua presença. Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Pela palavra que nós recebemos, Senhor Jesus, pelas crianças, pelos pais. Oh, Pai, nós te exaltamos nessa manhã e te agradecemos. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para as nossas casas. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja renovando as nossas casas, os nossos lares, trazendo, Senhor, esse mover do Senhor sobre cada família em nome de Jesus. Ó Deus, nós sairemos, voltaremos e venceremos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Dê um abraço, seu irmão. Parabéns aí a todos os pais também.